Fala pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre adutoras. A aula foi feita com base em notas de aula de Rodrigues, Rodrigues J. e Além Sobrinho de Contrera. Vamos lá. Definição. Adutoras são a rede de tubulações utilizadas no sistema de abastecimento público para conduzir água entre as unidades que precedem a rede de distribuição. Podem ser de água bruta ou água tratada, de recalque ou por gravidade. A gente vai ver cada item. Vamos lá. Conduto forçado ou conduto livre. Conduto forçado, gente, é quando toda a área da seção do conduto está tomada de água. Ou seja, isso aqui seria um conduto forçado. Por quê? Porque o nível d'água está aqui em cima, tá bem? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a maneira como isso aqui está apresentado para vocês, pessoal. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que eu não vou conseguir. Enfim, vamos lá. Acho que dá para ficar melhor assim mesmo. Vamos lá. O conduto forçado, ele está basicamente todo tá todo colocado com água, gente. Enquanto o conduto livre, a água está na superfície, na pressão atmosférica e não tá em contato com o ar em si, e não em contato com a tubulação. Entendeu? Vamos lá. O que se avalia para determinar as razões que vão passar pelas adutoras? A gente avalia o horizonte de projeto, a evolução da demanda, mais a flexibilidade na ampliação do sistema. A gente avalia a vazão de adução e o período de funcionamento. Vazão de adução. A vazão de adução, gente, ela é basicamente o seguinte, ela tem três formas. Primeiro é a vazão de adução entre a captação e a estação de tratamento, que é dada por K1 PQ dividido por 86.400, que são número de segundos num dia, mais QE vezes C da ETA. Esse K1 é o coeficiente de dia de maior consumo. Então, basicamente, isso aqui vai dar a vazão que vai para a ETA. Aqui, gente, a gente vê que a vazão entre a ETA e o reservatório já não tem o C da ETA. Esse C da ETA, eu vou confirmar, mas vamos ver aqui, quer ver? Ele é a perda que existe nesse trajeto entre captação e a ETA. Porque aqui na vazão entre a ETA e o reservatório já não tem essa multiplicação pelo C da ETA. Só tem o coeficiente de maior consumo mais QE. A gente vê que o QC, que é a vazão de distribuição, tem K1 e K2. K2 já é o coeficiente da hora de maior consumo. Beleza? Vamos lá. Período de funcionamento de adução. A adução por gravidade ela é feita 24 horas por dia. E a adução por recalque varia entre 16 e 20 horas por dia. Recalque aqui é a vazão que utiliza bombas, tá, pessoal? Bombas de recalque. A gente tem que lembrar da equação de Bernoulli para esse tema de adutoras. A gente sabe que em qualquer dois pontos de adução, se tem um ponto aqui e outro ponto aqui, entre esses dois pontos tem a adutora, e a gente sabe que a carga de posição nesse ponto, mais a carga de pressão nesse ponto, mais a velocidade de fluxo, energia cinética nesse ponto, tem que ser a carga de posição nesse ponto, mais a carga de pressão, mais a carga de velocidade, mais a perda de carga, na verdade.
Ou seja, existe perda de carga entre dois pontos quaisquer numa adutora. Vamos lá. Adutora, elas podem ser de condutos livres, para a qual se utiliza equação de Chesney ou equação de Manning, condutos forçados, para os quais se utiliza fórmula universal ou fórmula de Hansen-Williams. Aqui a gente vê para o conduto forçado a equação universal. A gente sabe que a perda de carga ela é proporcional a um fator de perda, que tem a ver com a rugosidade, é proporcional ao comprimento entre os dois pontos, inversamente proporcional ao diâmetro, proporcional à velocidade ao quadrado e inversamente proporcional à gravidade. Beleza, gente? A gente sabe que para conduto forçado por Hansen-Williams, a gente tem algum expoente aqui para vazão e para o C, que é o coeficiente de inversamente proporcional ao HF, que é a perda de carga. E a gente vê que essas duas são as equações de condutos forçados, que são as principais para as adutoras. A de Manning e a de Chesney é fácil de achar na internet. Aconselho vocês que precisam a procurarem. Muito simples de achar. Perda de carga ou de energia. Então, a perda de carga a gente vê que independe da pressão na qual a água escoa, é proporcional linearmente ao comprimento da tubulação, é inversamente proporcional a algum expoente do diâmetro, é proporcional a algum expoente da velocidade, depende da rugosidade da tubulação e depende do regime de escoamento, se é escoamento laminar, escoamento turbulento, que tem a ver com o número de Reynolds. Perdas localizadas. Normalmente utiliza-se o comprimento equivalente das perdas, que é dado em função do diâmetro da tubulação. A perda localizada pode ser dada pela seguinte função. É o perda aqui, ΔH, igual a K V2 sobre 2G, na qual K é um valor característico de cada tipo de peça. Você acha tabelas de valores de K, gente. Mas normalmente você pega esse ΔHL e você divide pelo diâmetro daquela peça para você saber qual a perda em diâmetros equivalentes, entendeu, gente? Só acertar isso aqui para ficar melhorzinho. Beleza. Vamos lá. Traçado de adutoras. O que se deve considerar? São favoráveis traçados que apresentem trechos ascendentes longos com pequena declividade, menor que 0,2%, seguido dos trechos descendentes curtos com maior declividade, maior que 0,3%. Quando a inclinação do conduto for superior a 25%, há necessidade de utilizar blocos de ancoragem para a estabilidade no conduto. Varia com o material e tipo de junta. A gente vai ver isso para frente. A linha piezométrica da adutora em regime permanente deve situar-se em quaisquer condições de operação, sempre acima da geratriz superior do conduto. O que isso quer dizer? A linha piezométrica é a linha de pressão, gente, que você fura, por exemplo, o cano, até onde essa água vai jorrar lá em cima. Até onde ela vai jorrar. É ali que está passando a linha piezométrica. Então, basicamente, essa linha tem que estar sempre acima da geratriz superior do conduto. Ou seja, é um conduto forçado. A água está toda envolvendo aquela área da seção transversal. Velocidade mínima das adutoras. Aqui águas com suspensões finas, areias finas, matéria orgânica. E velocidade máxima em conduto livre também, alvenaria de tijolos, rochas estratificadas, rochas compactas e concreto. A velocidade máxima em conduto forçado é de 3 a 6 metros por segundo. Para abastecimento de água, rede de abastecimento, vale a pena a gente olhar só um minuto aqui, gente. Vamos olhar quanto é essa velocidade. Velocidade de água em rede de abastecimento. A velocidade mínima é de 0,6 segundos, 0,6 metros por segundo. Mínima. Aqui, ó. A pressão é entre 100 kPa e 500 kPa, que é 10 metros de coluna d'água e 50 metros de coluna d'água.
A velocidade mínima nas tubulações deve ser de 0,6 metros por segundo e a máxima de 3,5 metros por segundo. A gente vê isso na NBR 12218. Vamos lá. Materiais das adutoras. A gente vai deixar esses materiais, gente. Não, vamos terminar essa aula aqui, que só tem mais 5 slides. Materiais das adutoras. Eles não devem interferir nas propriedades físicas e químicas. Eles não devem ter muita alteração de rugosidade com o tempo. Devem ser estanques. Resistência química e mecânica. Devem ter resistência química e mecânica. E resistência à pressão da água. Os principais materiais são aço, ferro fundido, polietileno, PVC e poliéster. As adutoras de aço têm algumas vantagens, que é a alta resistência a pressões, estanqueidade e grandes diâmetros. As desvantagens são a corrosão externa, precauções para transporte e armazenamento e cuidados com a dilatação térmica. Os tipos de junta podem ser soldadas, flangeadas e elásticas. Flangeada, está aqui a foto, é basicamente parafusada, e flangeada é elástica, perdão, é com uma borracha, como se fosse um anel de borracha. As adutoras de polietileno têm as vantagens de ser leves, flexíveis, estanques, têm uma resistência química razoável, uma resistência à abração muito boa e menor rugosidade, que é o de aço. Dispositivos de proteção de adutoras. A gente tem 3 tipos de dispositivo. Um que elimina a admissão de ar, que são as ventosas. Um que protege contra a correção, que é a proteção catódica, e um que protege contra transitórios hidráulicos, que é a ancoragem. A ancoragem funciona dessa maneira que são blocos de concreto que se associam à tubulação e amarram ela com peso ao solo. Medidores em condutos. O medidor de vazão e pressão em condutos forçados pode ser o medidor Venturi ou o medidor por ofício. O medidor de vazão e pressão em condutos livres podem ser vertedores, calhas partial e medidor acústico. Então vamos ficar por aqui, galera, com essas ideias de adutora. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até a próxima aula.